Hoje, dia 14 de novembro, é Dia Mundial de Combate ao Diabetes. O Brasil é o quinto país no mundo com mais casos. São mais de 16 milhões de pessoas que convivem com a doença. E a previsão dos especialistas é que este número continue crescendo. Por isso é tão importante ficar atento e ter hábitos saudáveis. Qualidade de vida é o lema. A diabetes é uma doença crônica que afeta a produção de insulina, hormônio que regula o açúcar no sangue. Apesar de não ter cura, ela tem controle e, principalmente, prevenção. O diabetes é uma doença que é causada por uma alteração, seja na produção da insulina ou seja na função, que a insulina é um hormônio que a gente tem no corpo, que ele faz baixar os níveis de glicose, que é o açúcar do sangue. Existem tipos diferentes de diabetes. Os mais conhecidos são o tipo 1 e tipo 2. A diabetes do tipo 1 é mais rara, com causas genéticas. Já a diabetes tipo 2 está ligada ao sedentarismo e à má alimentação. A Luana tem diabetes tipo 1. Ela descobriu a doença na adolescência. Desde então, os cuidados são redobrados. A gente tem alguns pilares, que são necessários. Primeiro, medicação, fazer o uso correto da medicação prescrita pelo médico. Se tem alguma dificuldade, conversar com a sua equipe médica, ter um nutricionista, como quando eu não era nutricionista, eu tinha um nutricionista diferente, a equipe multidisciplinar. Exercício. Alimentação é a base, mas não tem um mais importante, entende? Não tem como falar se o exercício é mais importante que a medicação e a medicação é mais importante que a alimentação. Esses três pilares, e eu incluo sempre um quarto, que é a monitorização, que muitas pessoas esquecem, ou tem preguiça, ou acha que é desconfortável furar o dedinho e monitorar. A monitorização, ela é o nosso guia para entender se o tratamento está indo bem, se a gente tem que fazer ajustes ali no meio do caminho. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o quinto país com maior número de casos de diabetes no mundo. Aqui são cerca de 16 milhões de brasileiros com a doença. Mas o estimado até 2030 é que esse número seja ainda maior, chegando à marca de 21 milhões. A endocrinologista explica que a diabetes ainda é uma das doenças que mais mata no Brasil por falta de tratamento adequado. Tem estudos no Brasil mostrando que a maioria dos estados não mantém um diabetes bem controlado. Então, isso pode contribuir para complicações, mas, em geral, a mortalidade acaba sendo igual da população em geral, que não tem a doença, se ela for cuidada, se a pessoa for tratada, se fizer todos os rastreios. Então, assim, a pessoa pode ter uma vida normal, próxima do normal. Claro que ela tem que fazer algumas modificações na vida, mas que vai ser uma qualidade ótima de vida. Se ela cuidar, ela não vai ter essas complicações. Mas se ela não souber que tem, ou se ela ignorar a doença, não fizer e não tiver um atendimento médico adequado, ela corre o risco, sim, de ter algumas complicações como infarto, AVC, uma infecção grave, problema no rim. Felizmente, nos últimos 30 anos, foram feitos muitos avanços em relação à diabetes. A variedade de tratamentos é maior, além de serem mais efetivos. A primeira vez que usaram insulina foi em 1922. Então, é muito pouco tempo. De lá para cá, a gente antes usava a insulina vinda de pâncreas de porco, de boi. Então, hoje a gente tem análogos de insulina, a gente tem uma série de insulinas, a gente tem bomba de insulina, tem pâncreas artificial, tem medicação que ajuda a prevenir doença renal no diabetes tipo 2, tem vários medicamentos diferentes. E então, assim, o jeito de monitorar, que antes era no xixi, depois passou na pontinha. A gente tem ainda a pontinha de dedo, mas hoje a gente tem sensores que a pessoa escaneia com o próprio celular, Então, e o médico vê à distância o resultado daquilo. Então, mudou muito. É uma doença que, se a gente cuidar hoje, da pessoa que tem diabetes, ela vai ver muita novidade ainda no futuro, Então, assim, é uma das doenças que a gente teve mais avanço. A vida de Luana segue normal. Para ela, na verdade, a diabetes até ajudou a vida dela a melhorar. A rotina que eu levo, o que exige de mim o diabetes, o cuidado com o exercício, com a alimentação, é o que todos deveriam ter, o que todos deveriam praticar. Então eu falo que a diabetes veio me salvar. Talvez eu não fosse uma pessoa tão saudável se eu não tivesse diabetes. É isso mesmo, essa é a dica, a orientação dos especialistas. Uma vez que você identificou que convive com a doença, você tem uma porção de oportunidades, de caminhos aí para lidar bem com a doença, equilibrar, obviamente, a sua qualidade de vida, mas tudo tem que ser seguido à risca, sempre com as orientações médicas.